Bem-vindos a mais uma entrevista biográfica das Conversas da Diáspora. Esta é a 43ª semana consecutiva das conversas internacionais que nos permitem conhecer o percurso de vida de açorianos nascidos nas novilhas dos Açores que se notabilizam nos 5 continentes, na América, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. Na semana passada, por exemplo, fomos até Timor-Leste, quase no outro lado do mundo, para conversar com a mariense Manuela Bairros, atual embaixadora de Portugal em Dili. Esta semana voltamos à Califórnia, no outro lado dos Estados Unidos, onde se localiza a maior comunidade estadual da diáspora açoriana. Estima-se que na Califórnia residem 350 mil portugueses ou lusodescendentes, dos quais cerca de 95% são açorianos ou açor-descendentes. Um deles é António Pereira Vieira Goulart, mais conhecido como Tony Goulart. Nasceu nos Açores, na Ilha do Pico, no concelho da Madalena, na freguesia de São Caetano, em 1954. Completou o 9º ano do curso dos seminários e emigrou para a Califórnia há quase meio século, em 1974. Trabalhou na apanha de fruta, em serviços de limpeza e jardinagem, antes de conseguir emprego na construção civil. 3 anos depois, fundou uma empresa de revestimentos de interiores, que foi referência no mercado residencial do norte da Califórnia durante mais de 3 décadas. Entretanto, completou o bacharelato em Ciências de Comportamentos e o mestrado em Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional na Universidade de São Francisco. Destacou-se especialmente ao serviço do Movimento Associativo Comunitário Português. Foi presidente do Portuguese Athletic Club, presidente da Associação Comercial de São José, fundador e presidente da Câmara do Comércio Portuguesa da Califórnia. Foi também organizador da Conferência Luso-Americana sobre Educação, coordenador do Congresso Internacional sobre as Festas do Espírito Santo e conselheiro das comunidades portuguesas. Atualmente é presidente e pesquisador da editora Portuguese Heritage Publications da Califórnia, fundada em 2001 e já com mais de 30 livros publicados. É autor dos livros As Festas do Espírito Santo, uma perspectiva histórica dos portugueses na Califórnia, editado em 2001, e Capelinhos, As Sinergias de um Vulcão, a imigração açoriana para os Estados Unidos, em 2008. Já neste ano de 2023, acaba de lançar Portuguese Bands of California, uma compilação dos 125 anos de história das filarmónicas portuguesas da Califórnia. Tem sido reconhecido pela Califórnia, pelos Estados Unidos, pelos Açores e por Portugal. Recebeu o prémio Causa Portuguesa da União Portuguesa do Estado da Califórnia e o prémio Leadership of Community Service do Conselho de Liderança Luso-Americana dos Estados Unidos. Em 1998, foi agraciado com a comenda da Ordem de Mérito pelo Presidente da República de Portugal. E em 2011 foi condecorado com a insígnia autonómica de reconhecimento atribuída pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Vamos então perceber como tudo se passou. Senhor Comendador Tony Goulart, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar com a audiência que nos poderá seguir algumas das facetas desta vida que acho menos interessante do que a sua introdução, mas de qualquer maneira agradeço a amabilidade da escolha. Bom, curiosamente, esta conversa decorre em tempo real, a partir de 2 realidades absolutamente distintas. O senhor está no grande estado da Califórnia e eu estou na pequena ilha do Corvo. Mas comecemos a nossa conversa na freguesia natal de São Caetano. Como era a sua família e como foi a sua infância na sua Ilha do Pico?
Pois eu costumo dizer que São Caetano é a capital dos Açores, simplesmente em sentido figurativo. É a minha capital, porque aí nasci, frequentei os primeiros anos de escolaridade, e como qualquer criança naquele momento, naquela altura, vivíamos de uma maneira muito rural, muito simples. Nasci numa família de um pequeno labrador e pequeno agricultor, mas mesmo enfatizando a palavra pequeno, o meu pai foi surpreendido pela morte súbita do seu pai e, portanto, ficou para amparo da mãe viúva, que havia de um estatuto que havia de permanecer durante toda a vida, e para o sustento de várias irmãs que nunca saíram do ninho familiar. E, portanto, certamente que a sua ilha, a sua freguesia, marcou a sua infância, que terá sido uma infância feliz, apesar de se viver de forma muito mais difícil nesse tempo do que agora. Exato, não era uma vivência diferente das outras famílias da freguesia. Talvez até tivéssemos sido privilegiados ou bafejados um pouco pela sorte, mas em escala muito diminuta, como é de imaginar. E, portanto, dos meus anos de criança, recordo sobretudo uma figura que foi fundamental à medida que os anos foram decorrendo, e a hipótese, porque o meu irmão, um pouco mais velho do que eu, tinha já decidido frequentar o Liceu da Horta, as possibilidades de uma família de São Caetano, na altura, terem 2 filhos numa outra ilha a estudar, eram muito baixas. De maneira que as minhas possibilidades de continuar a escolaridade para além da 4ª classe também era extremamente reduzida. Mas é curioso que ainda antes de sair do seu país, de que falaremos mais adiante, viveu a experiência de sair da sua ilha. Foi para o seminário. Pergunto se apenas para prosseguir os estudos que o Pico não tinha, ou se já avisava porventura a ordenação sacerdotal. Não, eu não tive nenhum sonho, eu não tive nenhum chamamento especial de um anjinho que aparece durante a noite e que me dá um toque especial. Não, foi apenas o resultado quase involuntário das circunstâncias que se apresentavam. Ou juntar-me ao meu pai e ao meu irmão mais velho, que trabalhavam na pequena exploração agrícola, ou então teria a feliz sorte de que durante o período dos meus 8 anos, ou coisa assim, aconteceu que umas tias e irmãs do meu pai visitaram os Açores numa visita de soldado que faziam de 10 em 10 anos ou de 8 em 8 anos para pagar a tal promessa ao Espírito Santo. Aconteceu que essas senhoras nunca casaram e, portanto, tinham como um dos seus das suas perspectivas de vida, que alguém, pelo prestígio que também gozavam os padres no nosso ambiente açoriano da altura, que alguém da família fosse padre. E então o senhor prestou-se a cumprir a vocação delas. Pois foi um pouco empurrado pelas circunstâncias. E foi viver então para a Terceira ou São Miguel? Para São Miguel. Portanto, aos 8 anos de idade, recebo este chamamento indireto de umas tias que tinham as facilidades económicas que os meus pais não tinham para a possibilidade, sou deparado com a possibilidade de frequentar o seminário e, evidentemente, com o propósito de, a longo prazo, me vir a ordenar sacerdote. E, portanto apenas com 8 anos de idade, ficou desenraizado da sua ilha.
e começou a ter essa experiência de Foi, viver numa terra diferente. foi 1 ano e meio depois. Eu tinha 9 e meio, por causa da data de nascimento, entrei para a primeira classe da escola primária, ainda antes de completar os 7, e estava em Ponta Delgada, já aos 9 e meio, praticamente predestinado para o sacerdócio. E depois chegou a ir para o Seminário Maior de Angra do Heroísmo também? Eu estive 5 anos em Ponta Delgada, 2 anos no seminário, no velho, na velha igreja do colégio, e acontece por felicidade ou infelicidade que o seminário Colégio do Santo Cristo é inaugurado no meu 2º ano e, portanto, o meu curso é o primeiro que frequenta o seminário Colégio do Santo Cristo. Depois ainda foi para a terceira? E permaneci aí durante 3 anos, até completar o 5º ano, e depois, para a terceira, do 6º, fiz o curso de Filosofia e Propedêutica em Angra, no Seminário Episcopal de Angra. E depois, então, aos 20 anos de idade, emigra para a Califórnia, quase a terceira imigração, chamemos-lhe assim, mas essa sim, decisiva e definitiva. Por que razão e em que circunstâncias é que deixou os Açores e rumou para a Califórnia? São várias as circunstâncias em que isso acontece. Em primeiro lugar, eu não tinha feito a decisão consciente e final de sair do seminário. Tinha completado o meu curso, creio que ainda tem um recorde de ser o primeiro curso do Seminário de Angra que não deu padres. E, portanto, no meu último ano, no 9º ano, apenas tinha um colega de curso, de Rabo de Peixe, Eduardo Jorge Brum, escritor e atualmente coordenador da revista da SATA e mais alguns afazeres, e o Eduardo já tinha decidido desistir do curso. De maneira que houve uma tentativa, a sugestão de alguém com mais visão do que eu tinha na altura, de possivelmente me deslocar, em vez de estar ou de ser aluno único numa turma, de ser deslocado para o continente e frequentar o Instituto Superior de Ciências Teológicas. Isso não foi aprovado pela Diocese, de maneira que restavam 2 hipóteses. Ou continuava no seminário com a tortura de ser aluno único numa turma, desistiria e, portanto, faria o meu percurso nos Açores e estava à pega para o serviço militar. E, portanto, o meu destino seria de imediato juntar-me ao serviço militar, ou então, porque os meus pais e os meus irmãos, a família tinha imigrado 5 anos antes, quando eu tinha a idade de cerca de 12 anos, tinha sido confrontado com uma pergunta da minha mãe: queres ficar ou queres ir connosco para a América? E eu, aos 12 anos, fiz mais uma decisão, talvez temerária, em dizer: não, eu fico. Mas depois, aos 20, lá deu um desgosto às suas tias e uma felicidade aos seus pais. Eu tenho aqui a difícil tarefa de gerir o pouco tempo disponível para uma vida tão interessante. Nós temos que ir avançando. E eu queria perguntar-lhe o seguinte: o que é que pesa mais na experiência de emigrar? A expectativa que se cria antes de deixar o nosso país ou a realidade que se encontra quando se chega ao país dos outros? No seu caso, como é que foi? No meu caso, eu acho que é uma combinação de 2 ou 3 elementos. Em primeiro, a ausência que eu tinha tido da vida familiar, de crescer com os meus irmãos e no ambiente familiar. Eles tinham partido para os Estados Unidos quando eu tinha a idade de 12 e não os via encontrar até a idade de 17, por um período muito reduzido de tempo, porque vim a um casamento do irmão meu. Por outro lado, a experiência que eu tinha tido nos Açores, que era apenas estudantil. E, ao chegar aos Estados Unidos,
como visitante, portanto, não como imigrante legal ainda nessa altura, tive de me sujeitar, porque pretendia continuar os estudos, tive de me sujeitar a umas propinas exorbitantes que eram cobradas aos estudantes estrangeiros, o que era completamente incomportável para a minha família ou para mim próprio. Em terceiro lugar, era o facto de andar sempre quebrado, de andar sempre financeiramente teso. E daí a obrigação ou ter a realidade que me confrontou, que era de autossustento. E de facto os primeiros anos de adaptação devem ter sido os mais difíceis. Como foi, no seu caso, como foi a sua integração na sociedade de acolhimento e quando é que começou a perceber que a Califórnia também passou a ser a sua terra? Eu ainda creio que a Califórnia não é a minha terra. Eu creio que me desenraizei de um ambiente, vivo há 50 anos num outro ambiente, que infelizmente ainda não domino, nem o considero como integralmente parte da minha essência, mas também ao mesmo tempo já me desloquei no tempo e no aspecto emocional das minhas raízes, que já não creio que pertenço ao mundo ou às vivências açorianas. Muitas vezes eu Como digo, não pertencesse nem deixasse de pertencer ao Pico e à Califórnia. Fica aqui dividido entre essas duas por realidades que mais marcaram a sua vida. por mais anos que nós permaneçamos ou que eu tenha permanecido já nesta nova sociedade. Ainda não me sinto como peixe na água, digamos assim, deixe passar O a senhor, expressão. o senhor fundou e dirigiu uma empresa que se afirmou no setor da construção civil do estado da Califórnia e, ao mesmo tempo, investiu na sua própria formação académica através da Universidade de São Francisco. Ter-se tornado empresário de sucesso e frequentado o ensino superior ajudou a sentir-se, tanto quanto possível, um cidadão americano de pleno direito? Mitigou, digamos, essa situação. Senti-me realizado com o percurso que sempre tinha projetado, o projeto de vida, que era de completar o meu bacharelato, que não tinha oficialmente completado, e depois o mestrado. Isso foi, digamos que uma centelha que veio preencher uma lacuna que a construção civil não me trazia. Apesar de, em linguagem familiar, de me dar o sustento e uma vida financeiramente mais folgada, não me preenchia intelectualmente e emocionalmente. Daí, E ainda há uma outra vertente incontornável, é que a sua vida tem sido marcada pelo seu envolvimento no movimento associativo ao serviço da comunidade portuguesa. O senhor chegou a ser o fundador e o primeiro presidente durante longos anos da Câmara de Comércio Portuguesa da Califórnia. Orgulha-se certamente do contributo que deu para o reconhecimento institucional, digamos assim, do potencial económico dos portugueses no norte do Estado. pois esta era a minha grande preocupação na altura, era que nós tínhamos uma comunidade que estava tão bem integrada e acima da média a nível económico, que estava relativamente bem instalada na comunidade de acolhimento e que não fazia ou que não tirava partido da sua postura financeira e económica. Daí que aparecesse a ideia da formação de uma Câmara de Comércio, que na altura, mais do que até atualmente, era um lobby ou uma maneira de se fazer lobby a nível político e cívico para reivindicações que na altura eu considerava serem extremamente visíveis e que poderiam dar uma outra visibilidade e uma outra
e uma outra imagem do que a própria comunidade tinha. E foi nessa linha de pensamento que apareceu a própria a Câmara de Comércio Que de Portuguesa. facto fez diferença, como aliás é reconhecido por todos. Os portugueses da Califórnia, que são, como se sabe, maioritariamente açorianos, fazem de facto a diferença na economia do Estado, designadamente em alguns setores. Eu creio que fazem e têm feito praticamente desde todo o século, desde o século XX, como outras etnias também, não podemos descurar isso. Mas é incontornável a importância dos portugueses, por exemplo, na faina do atum, em San Diego, que tornou aquela comunidade uma das mais prósperas deste Estado. É incontornável também a presença dos portugueses na parte norte da Califórnia na exploração das madeiras. É, então, o mais visível e o ponto mais tangível da nossa presença na Califórnia é A agropecuária. a agropecuária e a agricultura. Eu creio que há cerca de 14 anos, nós, em colaboração com o professor Dr. Al Graves, editámos um livro chamado Os Portugueses na Agropecuária e Agricultura na Califórnia. E nessa altura eram estimados que o valor e portanto é uma estimativa aproximada, que andariam por volta de 16 bilhões de dólares em todas as ramificações que essa indústria preconiza. E, portanto, uma presença que de facto faz diferença. Mas para além dessa intervenção económica, de que o senhor também é um exemplo de sucesso, tem privilegiado a questão cultural. É autor de 3 livros históricos sobre 3 aspectos marcantes da presença portuguesa na Califórnia: a imigração dos capelinhos, as festas do Espírito Santo e as bandas filarmónicas. Mas vamos por partes. 1 minuto para cada um dos 3 livros. O Vulcão dos Capelinhos foi mesmo determinante na imigração açoriana para os Estados Unidos e, em especial, para a consolidação da comunidade portuguesa do Estado da Califórnia? É uma parte da história. Porque com a introdução ou o estabelecimento das quotas de imigração no final da década de 1915, 16, por aí, que teve um impacto muito maior na década dos anos 20 do século passado, a nossa cota de imigração ficou reduzidíssima a 400 vistos anuais, o que nem sempre foi conseguido por restrições próprias do governo português. Os capelinhos acontecem quase simultaneamente também com uma procura de novo dos Estados Unidos de mão de obra que pudesse preencher as necessidades que sentia. A política de imigração dos Estados Unidos também, logo a seguir, embora o marco e a nossa referência seja o Vulcão dos Capelinhos, que forneceu 1.500 mais 500 vistos a famílias dos Açores, é seguido pela mudança de atitude e de postura da imigração dos Estados Unidos, que passa de cotização por país para uma integração familiar. De maneira que todo o fluxo que se segue é marcado pelos anos 58, 59, 60, que começam este ressurgimento da imigração para os Estados Unidos e, no caso específico, para a Califórnia, mas que não são causa e efeito por si sós. Agora, a verdade é que, coincidentemente ou não, é nessa altura e a partir de então que a comunidade açoriana da Califórnia se afirma, se consolida, desde logo também em termos culturais. Uma marca identitária da presença açoriana na diáspora portuguesa é, como se sabe, o culto do Espírito Santo. O senhor
como investigador das festas na Califórnia, que importância lhes atribui para a afirmação da açorianidade na maior comunidade americana? Pois é uma vivência única, é sinal, é o cunho da nossa presença, é o cunho da nossa cultura popular, mesmo que ela seja, digamos, não tão sofisticada como outros países possam ter as suas manifestações, mas é a nossa maneira de expressar aquilo que historicamente nos foi sendo incutido pelos líderes religiosos, políticos e educacionais. De maneira que nós trouxemos essas ligações umbilicais e reproduzimos-las quase na íntegra, e muitas vezes até acabando por ficarmos fixados demasiado à tradição, não tendo acompanhado a evolução que até possivelmente tem acontecido nos Açores. Mas, ao mesmo tempo, a verdade é que, associado ao culto do Espírito Santo, vamos também encontrar uma das expressões mais representativas da cultura popular açoriana, que são as nossas filarmónicas. E o seu último livro, curiosamente, agora em fase de lançamento, reconstitui exatamente a história de 125 anos de filarmónicas portuguesas na Califórnia. O que é que justifica uma história tão longa e tão intensa na afirmação cultural do nosso povo em terra alheia? Eu acho que há uma tendência, de acordo com um trabalho que está publicado no Açores Cultura, do professor Carlos Enes. Ele dizia a rácio de filarmónicas por pessoa nos Açores creio, se não estou em erro e se a memória não me falha, uma filarmónica por 5 mil habitantes. Nós temos à volta de 100 filarmónicas. Na Madeira, esse número cresce para 20 mil. No continente português, uma por 40 mil. De maneira que isto constituiu, na minha maneira de ser, um passatempo preferido e um passatempo privilegiado na nossa maneira de usar os tempos livres ou de gozar os tempos livres nos Açores. Aldeias muito encerradas sobre si próprias, sem grandes oportunidades de recreio e passatempo, as bandas filarmónicas constituíram um fator fundamental da sua vivência. E os açorianos levaram isso consigo para a América, afinal. E trouxeram consigo para a América, e já em 1885, portanto, no início da nossa presença, digamos, já em quantidades razoáveis, a nossa imigração já fazia parte na cidade de São Leandro, que foi um centro da nossa comunidade pioneira, de uma filarmónica que se chamava São Leandro Brass Band, portanto, que era uma filarmónica não identitária de portugueses. Entre os 16 elementos, 12 têm sobrenomes portugueses. E nesses 125 anos, aproximadamente, quantas filarmónicas portuguesas, certamente de raiz açoriana, terá havido no estado da Califórnia, de acordo com o levantamento que agora fez? Na primeira fase da nossa imigração, portanto, na primeira vaga de imigração, eu fui encontrar 29 filarmónicas. Com o seu início na Filarmónica de Sacramento, chamada Arcade Band, fundada pelo maestro e compositor José Paulino Silveira e Costa, do Topo de São Jorge. E atualmente? O professor José Costa foi o seu fundador. Da segunda onda de imigração, encontrei 18 filarmónicas, das quais 12 ainda estão em existência, embora uma ou duas já estejam assim um pedaço a passar por uma fase de dificuldades que talvez não sejam possíveis de reaver. Agora resta saber o seguinte: depois desses 3 livros tão interessantes que escreveu, além de tantos livros interessantes que editou, de outros autores também,
Agora que vai tendo mais tempo disponível em termos profissionais, haverá porventura outros livros já pensados ou mesmo até preparados para continuar a historiar e a valorizar a presença açoriana na Califórnia? Nós estamos também a passar, como nos anos 30 e 40, estamos a passar por uma grande modificação na estrutura da nossa comunidade tradicional. Com a falta de nova imigração, os velhos já faleceram, estão doentes, estão no final das suas vidas, como eu também, já cansado de todo este envolvimento associativo e, portanto, a fase em que a Portuguese Heritage Publication se encontra atualmente é uma fase de já não devíamos ter publicado o livro das bandas, porque por causa de todos esses efeitos e de uma comunidade luso-americana que ainda não se identifica com as suas raízes a nível de história e de preocupações literárias ou outras. Portanto, estamos numa fase muito complexa. Que há outros projetos? Sim, existem outros projetos. Serão viáveis? Eu creio que ainda talvez mais um ou dois sejam. Eu gostaria muito se nós fôssemos capazes de identificar e historiar a presença dos portugueses na faina do atum em San Diego. São 50 anos de história, praticamente do ano 1920 até 1975, por aí, em que os portugueses dominaram e não lhes é dado o devido crédito quando se fala numa perspectiva global e atribuindo o maior ênfase aos chineses e aos italianos, mas os portugueses têm-se acomodado e têm resistido até a que alguém trabalhe os dados que existem para que essa história seja feita. E ela não existe. A verdade é que haja tempo e condições, porque não faltam pretextos para valorizar a presença açoriana na América em geral e, em particular, no estado da Califórnia. Nós já ultrapassamos o nosso tempo, mas vamos terminar no pico, já que foi pelo pico que começamos. Em 4 décadas de vida ativa no estado da Califórnia, que lugar é que o senhor reservou sempre, na sua cabeça e no seu coração, para a sua Ilha do Pico? Está lá no fundo, um pedaço talvez negligenciado, vou lá de vez em quando, mas o facto de eu me ter deslocado para São Miguel e para a Terceira numa fase ainda muito jovem da minha existência, depois ter emigrado e já viver nos Estados Unidos há 50 anos, e ter sido vítima no bom sentido, de uma revolução de 1974 que permitia uma amnistia militar, porque eu saí dos Açores sem a devida documentação militar, que me permitiria uma amnistia militar. Como cheguei atrasado a esse processo, eu estive 8 anos sem rever os meus amigos, a minha família de seminário, porque eles foram, no fundo, os meus amigos e os meus irmãos de carteira e de vivência durante 9 anos. E uma fase decisiva da sua vida. E numa fase muito crítica. De maneira que Não há... o meu apego à Ilha do Pico são referências já distantes. Eu ainda continuo com amizades, sobretudo ao meu professor de instrução primária, que me deu alento e que me empurrou para que eu prosseguisse o estudo no seminário, o professor José Azevedo da Silveira do Pico, que é uma referência para os picoenses. E, portanto, vou ao Pico, mas também já não me sinto lá. No Pico, mesmo na minha freguesia de origem, de vez em quando chamam-me o americano, de maneira que é um pedaço ofensivo
evidentemente é com Mas carinho. quando é que, apesar de tudo, quando é que vai voltar a matar saudades da Ilha do Pico? Ah, sim, eu estarei lá no próximo verão com os meus netos e, evidentemente, nós nunca esquecemos o torrão que nos viu nascer, os pequenos, as esquinas das ruas, das ruas que nos serviram de berço, digamos assim, as topadas que demos de pé descalço nas rochas, nas pedras do caminho, tudo isso faz parte da minha vivência como criança, mas com toda a honestidade também, eu vivi no Pico praticamente até os 9 anos e meio. E são, são recordações, são vivências da minha meninice, mais do que propriamente de alguém que saiu do Pico aos 18 ou 19 anos de Claro, idade sim. e que tem as suas maiores ligações emocionais à terra de nascimento. No Eu fundo, a saudade não é só para o Pico, é para os Açores, para Portugal, que é, aliás, a sina do imigrante, é ter saudades sempre de tudo e de todos. Senhor Comendador Tony Goulart, muito obrigado por esta conversa de mar, digamos assim, desde o estado do Pacífico até às ilhas do Atlântico. Foi um gosto. Muito obrigado. muito obrigado e desculpe termos ultrapassado o tempo. Só é sinal que a vida é tão interessante e havia tantas questões a colocar, A mas conversa o foi essencial está dito e valeu a muito pena. Muito obrigado. obrigado. Bom, estaremos de volta na próxima semana com mais uma história de vida açoriana pelos caminhos do mundo. E como sempre, contamos consigo também.